Em 31 de agosto de 1997, o mundo parou. A princesa mais amada da modernidade, Lady Diana, sofreu um acidente de carro em Paris. Estamos vendo imagens do carro sendo retirado do túnel em Paris. O milionário egípcio Dodi Al Fayed, suposto namorado de Diana, morreu no desastre. Para muitos, foi uma tragédia comum, mas para outros, as circunstâncias levantam dúvidas que permanecem até hoje. Foi realmente apenas um acidente? Afinal, ou havia algo muito maior por trás da noite que mudou a história da monarquia britânica? Diana Spencer não era apenas a princesa de Gales. Ela conquistou corações pelo carisma, pela luta contra minas terrestres, pela defesa de causas sociais e pela postura independente. O casamento com o príncipe Charles, celebrado em 1981, foi chamado de o casamento do século, mas logo mostrou rachaduras, traições, pressões da realeza e conflitos internos. Após o divórcio em 1996, Diana se tornava ainda mais popular, livre da instituição, mas também ainda mais vulnerável. E foi justamente nesse período que sua vida pessoal e política começou a incomodar setores muito poderosos. Diana não era apenas uma realeza, era uma voz ativa, influente, capaz de mobilizar multidões, e isso, em certas esferas de poder, podia ser visto como um risco. Na noite de 30 para 31 de agosto de 1997, Diana e Dodi Al Fayed estavam hospedados no luxuoso Hotel Ritz, em Paris. Eles haviam passado o dia juntos, cercados por seguranças e perseguidos insistentemente por paparazzi que não desgrudavam do casal. Pouco antes da meia-noite, decidiram sair do hotel em direção ao apartamento de Dodi, localizado próximo ao Arco do Triunfo. Para despistar os fotógrafos, organizaram um plano. Um carro de fachada saiu pela frente do hotel, enquanto o Mercedes-Benz S280, conduzido por Henry Paul, chefe de segurança do hotel, levava discretamente Diana e Dodi por uma saída lateral. Apesar da estratégia, dezenas de fotógrafos em motos e carros rapidamente perceberam a manobra e seguiram o veículo. A cena pelas ruas de Paris era de tensão crescente. A perseguição, somada ao tráfego da madrugada, deixava o ambiente caótico. O carro avançava em alta velocidade, tentando se livrar da pressão dos paparazzi, que disputavam a todo custo imagens exclusivas. Os flashes cortavam a escuridão da noite, enquanto o Mercedes se aproximava do túnel de Alma, às margens do rio Sena. Às 0h23, o veículo perdeu o controle e colidiu violentamente contra o 13º pilar do túnel. O impacto foi devastador. Dodi e Henry Paul morreram na hora, enquanto Diana ficou presa nas ferragens em estado crítico. A tragédia se instalava em segundos, mas as dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada só começavam a surgir. Logo após o acidente, começaram a aparecer detalhes que, para muitos, não faziam sentido. O primeiro ponto polêmico foi a velocidade do carro. Investigações oficiais alegaram que o veículo estava acima de 150 km por hora, uma imprudência que teria sido a principal causa do choque. Entretanto, algumas testemunhas presentes na área afirmaram que o Mercedes não parecia estar em velocidade tão extrema. Outro detalhe que chamou a atenção foi o estado do motorista, Henry Paul. Os testes apontaram níveis elevados de álcool em seu sangue, sugerindo embriaguez. Mas a família dele contestou essa versão, afirmando que havia contradições nos laudos e que Paul não apresentava sinais de embriaguez naquela noite. Outro ponto crucial foi a ausência de segurança adequada. Diana, considerada a mulher mais fotografada do mundo, não estava em um carro blindado oficial e contava apenas com uma equipe mínima de proteção, porque justamente naquela noite sua segurança teria sido reduzida. Além disso, o túnel onde ocorreu o acidente, localizado em uma das capitais mais vigiadas do planeta, não teria registrado imagens claras do ocorrido. Oficialmente, nenhuma câmera teria captado o momento do impacto. Uma coincidência que alimentou ainda mais as especulações. Para completar, o socorro a Diana demorou consideravelmente. Foram mais de 40 minutos até que fosse retirada das ferragens, e a viagem até o hospital levou cerca de 1 hora, tempo considerado longo para uma distância relativamente curta. Essas inconsistências abriram espaço para diferentes teorias. Mohammed Al Fayed, pai de Dodi, foi um dos principais a levantar suspeitas públicas. Ele acreditava que o casal foi vítima de uma conspiração para impedir que Diana se casasse com seu filho. Segundo ele, a ideia de que a princesa, divorciada do herdeiro britânico, poderia oficializar uma união com um muçulmano era algo inaceitável para a realeza e para certos setores da política inglesa. A versão de Mohammed ganhou repercussão mundial, reforçando a percepção de que havia algo mais profundo por trás da tragédia. Além disso, rumores sugeriam que Diana estava prestes a anunciar uma grande revelação à imprensa internacional. Alguns falavam sobre um possível noivado com Dodi, outros sobre uma gravidez que teria mudado para sempre a narrativa da monarquia britânica. Há ainda hipóteses de que Diana possuía informações sensíveis
rumores envolvendo líderes políticos e membros da realeza, que poderiam abalar estruturas de poder já fragilizadas. Apesar de todas essas alegações, as investigações oficiais, tanto na França quanto no Reino Unido, concluíram que tudo não passou de um acidente causado por excesso de velocidade e imprudência. Porém, para muitos, essas conclusões soaram superficiais, deixando mais perguntas do que respostas. O funeral de Lady Diana, realizado em 6 de setembro de 1997, foi acompanhado por milhões de pessoas ao redor do mundo. As ruas de Londres ficaram tomadas por flores, cartas e homenagens de cidadãos comuns, enquanto televisões de mais de 200 países transmitiam as imagens em tempo real. Na abadia de Westminster, líderes mundiais, artistas e membros da realeza se reuniram em silêncio, marcando um dos eventos mais assistidos da história moderna. Mas talvez o momento mais marcante tenha sido a despedida de seus filhos, William e Harry, ainda adolescentes, caminhando atrás do caixão da mãe em meio a aplausos e lágrimas da multidão. Aquela cena deixou claro que Diana não havia sido apenas uma princesa, mas um símbolo global de humanidade, carisma e compaixão. Apesar das investigações oficiais concluírem que sua morte foi resultado de um acidente trágico, as perguntas continuaram ecoando. Por que as câmeras do túnel estavam desligadas? Por que a ambulância demorou tanto para chegar ao hospital? Por que, justamente naquela noite, Diana não contava com o mesmo nível de proteção que costumava ter? São pontos que permanecem sem respostas definitivas e alimentam até hoje teorias e suspeitas. O que para uns é apenas coincidência, para outros é a prova de que havia algo muito maior em jogo naquela madrugada em Paris. Mais de 2 décadas se passaram e ainda assim a figura de Diana permanece viva na memória coletiva. Documentários, livros e filmes continuam a investigar as últimas horas da princesa do povo, mantendo acesa a chama da dúvida sobre o que realmente aconteceu. Para muitos, a história da sua morte é, ao mesmo tempo, uma tragédia e um mistério não resolvido, uma ferida aberta na história da monarquia britânica. A cada nova geração, surgem pessoas que redescobrem Diana e se perguntam: por que alguém tão amada, tão próxima do povo e tão influente teve um fim tão abrupto e cercado de sombras? Talvez nunca saibamos toda a verdade, mas o que permanece é seu legado, a coragem de enfrentar tradições rígidas, a compaixão com os mais vulneráveis e a força de uma mulher que se recusou a ser apenas um rosto da monarquia. Diana foi, e sempre será, lembrada como uma das figuras mais marcantes do século XX. A morte de Lady Diana continua a dividir opiniões. Para uns, um acidente trágico. Para outros, um evento cercado de conspirações. Mas e você? O que acredita que realmente aconteceu naquela madrugada em Paris? Deixe sua opinião nos comentários e também uma sugestão de próxima história que gostaria de ver aqui. Inscreva-se no canal e ative o sino. Te vejo no próximo vídeo.